Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 5 de janeiro de 2025, 2 horas da tarde aqui em Assuan, no Egito, também em Kiev, lá na capital da Ucrânia, e 9 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo um pouquinho mais atrasado hoje, porque foi minha viagem de Luxor até Assuan, acabei de chegar aqui no quarto do hotel, estou gravando as coisas. E amanhã, deixa eu avisar vocês, amanhã eu vou a Abu Simbel para ver o templo de Abu Simbel, então provavelmente o vídeo de amanhã vai atrasar bastante, tá? O vídeo da Ucrânia de amanhã deve atrasar entre 3 e 4 horas aí mais ou menos. Eu vou fazer o possível para não atrasar muito, mas é possível porque daqui de Assuan até Abu Simbel ainda é um bocado de chão ainda, né? Falando sobre a situação na Ucrânia, os russos mais uma vez fizeram um ataque com drones aqui contra várias partes da Ucrânia. Não teve nenhum grande efeito, mas infelizmente, além dos drones, teve também mísseis balísticos KN-23 produzidos na Coreia do Norte que foram usados contra Chernihiv, né? Isso causou algum estrago ontem, infelizmente. Agora, a grande notícia do dia de hoje é que os ucranianos começaram uma ofensiva aqui em Kursk. Exatamente. Kursk, que os russos estavam tentando retomar essa área aqui, falaram que iam retomar e não sei o que lá. Os ucranianos estão avançando rápido nessa estrada aqui em direção à cidade de Kursk. Não se sabe em que ponto que eles estão, mas os russos estão apavorados, estão falando que os ucranianos conseguiram um breakthrough aqui. Breakthrough é quando você consegue de fato contornar as tropas defensivas do inimigo, né? Então, enquanto estava um monte de russo tentando tirar os ucranianos daqui, os ucranianos foram, espicharam aqui para cima e estão avançando mais dentro de Kursk, né? Os ucranianos também atingiram vários alvos dentro da Rússia, aqui na região de Chasiv-Yar e em outras regiões aqui da Rússia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Surubão Taxado pelo Haddad, Peter no jogo Pau Word, qual pau você gosta, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como vocês podem ver aqui, teve muita novidade de ontem para hoje, ao contrário dos últimos dias que estava tudo parado, parece que o ano começou agora aqui na guerra, né? Enfim, tivemos aqui o lançamento de 103 drones Shahed 136 da Rússia contra a Ucrânia, 61 foram derrubados diretamente pela defesa antiaérea e outros 42 foram derrubados por guerra eletrônica, ou seja, 100% dos drones não atingiram seus alvos, o que tem sido uma constante, né, nos últimos ataques, né? Nem sempre acontece isso, mas nos últimos ataques tem sido uma constante. Os ucranianos já estão bastante familiarizados em como lidar com esses drones Shahed, né? Agora, o que causou danos ontem foi justamente o bombardeio com mísseis balísticos, né? Ou foi Iskander-M ou KN-23. KN-23 é a versão norte-coreana do Iskander-M, né? Transferência de tecnologia, mas fabricado na Coreia do Norte. Atingiram uma área residencial sem nenhuma importância estratégica ou importância militar, mais uma vez causando danos ali, causando danos importantes a várias casas. Temos informação de 1 morto e 4 feridos até agora, mas os trabalhos de resgate ainda estão acontecendo, podem haver mais pessoas mortas ou feridas em mais desse crime de guerra russo, né? Agora, a Ucrânia fez alguns ataques também. Atingiu uma subestação de transformação em Krasnodar Krai, na Rússia, nessa região aqui ao sul da Rússia. Krasnodar Krai é essa região aqui onde tem Sochi, Novorossiysk, não está muito claro aqui aonde foi esse transformador, mas, segundo estão dizendo, deixou 55 mil russos sem energia elétrica. Excelente notícia isso, né? Também teve explosão em Taganrog. Taganrog é essa cidade aqui. É uma cidade que é próxima da Ucrânia, é muito usada pelos russos para consertar aeronaves, consertar tanques e coisa e tal. Os ucranianos atingiram alguma coisa aqui, ó. Deu para ouvir um barulho grande ali, né? Mas a grande notícia do dia é o avanço ucraniano ali em Kursk, né? Vocês sabem, essa região de Kursk aqui na Rússia foi tomada pela Ucrânia já há 160 dias, né, vários meses, e os russos estavam fazendo uma operação para retomar essa área, para reconquistar essa área, sem muito sucesso, morrendo muito russo, sem conseguir avançar muita coisa, mas conseguiram algumas coisas importantes, e conseguiram recuperar algumas cidades aqui.
que estavam ameaçadas pelos ucranianos, né? Só que agora os ucranianos parece que fizeram um grande ataque na direção de Berdim, ao longo da rodovia 38K004, que é essa rodovia principal que tem aqui, ó, que liga a cidade de Sudzha à cidade de Kursk, que é a capital do estado de Kursk, né, do Oblast de Kursk, né? Então os ucranianos estão avançando aqui. A gente não sabe quanto que eles avançaram, não sabemos até onde que eles foram. Por enquanto os resultados ainda são incertos. A gente tem aqui a descrição do Noel Reports, falando sobre as operações em Kursk no dia 164, tá? Ele errou aqui está 64, não, é 164. A Ucrânia reiniciou as ofensivas aqui em Kursk, e parece que teve uma grande coluna de blindados ucranianos avançando ali na região. Os próprios russos reportando isso, né? Confirmação visual de que as forças ucranianas estão atacando na região de Kursk. Esse eixo de ataque é em Pushkarnoye, na área onde os russos recentemente empurraram a Ucrânia um pouco, então ele está falando dessa área aqui. Então aqui, ó, Pushkarnoye, nessa região aqui, os russos tinham empurrado os ucranianos para cá, os ucranianos estão empurrando de novo os russos nessa direção. Mas essa não é o eixo principal, tá? O eixo principal é aqui em direção a 38K004. Aqui é que está havendo o principal ataque aqui, ó. Segundo informação do exército ucraniano, essa cidade aqui de Berdim já teria sido tomada pelos ucranianos. Então esse aqui é o eixo principal de ataque aqui nessa região, né? A gente tem mais informações aqui dos russos, meio desesperados com esse negócio aqui. O chefe da Casa Civil lá do presidente ucraniano, o Andriy Yermak, disse que Kursk, boas novidades, a Rússia está recebendo o que ela merecia. Vamos lembrar que alguns dias atrás, alguns russos falavam mesmo que os ucranianos estavam preparando uma ofensiva ali na região de Kursk, né? Queriam fazer uma grande ofensiva na região de Kursk. Aparentemente eles estavam certos, os russos não fizeram nada e os ucranianos foram lá e de fato fizeram essa ofensiva, né? Se vai ter sucesso ou não, a gente não sabe, a gente tem que aguardar ainda, né? Aqui, ó, tem também, segundo fontes russas, também existe uma ofensiva acontecendo na direção de Lenidov, na região de Kursk, aqui também, né? E tem mais confirmação visual do que seriam colunas aqui ucranianas avançando ali em Kursk, um monte de colunas ucranianas avançando por ali. A aviação russa está bastante ativa na região, tentando repelir os ataques ucranianos. E aqui, ó, mais imagens de colunas ucranianas avançando por ali. Segundo diz um voluntário ucraniano, essa coluna aqui são dos russos avançando ou tentando avançar em direção a Sumy, né? Enquanto não tem nenhum avanço significativo aqui, existe certamente um esforço adicional dos russos nessa direção, né? As forças ucranianas lançaram uma ofensiva em Kursk e o Voenkor, que é um blogger militar russo, está falando aqui que o inimigo está avançando próximo de Sudzha em direção a Berdino, Bolshoi, não sei o que lá, mas está tendo perdas, a situação continua tensa, não há indicação clara da principal direção do ataque ainda, né? Defesas antiaéreas estão reportadamente ativas em Kursk, existem aviação russa tentando atacar os ucranianos, mas os ucranianos também tentando atacar a aviação russa, né? E falando aqui, o próprio canal de Berdim, aqui, o próprio canal russo está falando que em Berdim os ucranianos estão avançando ali, pelo menos ucranianos conseguiram botar 70 pessoas na floresta, os rapazes estão trabalhando, mas tem muita coisa ainda, um monte de desinformação, a situação é difícil, segundo ele, né? Aqui uma outra informação, dizendo que não tem necessidade de botar pânico, não sei o que lá, mas alguma coisa está acontecendo, alguma coisa... Tá vendo ali, ó, em alguns lugares nós estamos recuando para ganhar a grande batalha e não sei o que lá, né? Em algumas fontes russas, alguns Telegram russos, fala que houve de fato houve um breakthrough ucraniano ali, né? Aqui, ó, as forças armadas ucranianas também estão atacando na região de Tetkino, Tetkino é em outra região de Kursk, né? E ele está tentando atacar a nossa guarnição por dois lados, né? Tem uma possibilidade grande de que mais batalhas aconteçam e que em breve a gente vai perder Tetkino. Tetkino é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Em Kursk também, relativamente longe de onde os ucranianos foram originalmente, mas eles estariam avançando aqui e, segundo os russos estão dizendo, vão perder Tetkino, né? Eles estão dizendo que tem uma chance grande de perder Tetkino, né?
Até agora o que a gente sabe é que os ucranianos teriam avançado um pouco aqui na direção da estrada 38K ali na região, né? Mas a gente não tem ainda confirmação de nada neste momento. O canal russo Don't Stop War disse que vocês podem dizer que eles não tomaram a cidade ainda, essa cidade aqui de Berdin, né, que os ucranianos falaram que tomaram, né? Então ele está dizendo aqui que você pode dizer que eles não tomaram, mas não sei o que lá, mas você sabe que eles tomaram, né? Eles também não tomaram Sudzha por uma semana inteira também, ou seja, quando os ucranianos tomaram Sudzha, durante uma semana os bloggers russos também falavam que não tomou Sudzha nada, Sudzha ainda é nosso, e não sei o que lá, e no final Sudzha está com os ucranianos desde então, né? Outro blogger militar russo está falando aqui também, de acordo com a informação recebida, as Forças Armadas ucranianas tiveram algum sucesso tático, devido ao efeito de atacar primeiro, né? Ou seja, tiveram um breakthrough ali. As Forças Armadas ucranianas também estão tentando cercar o vilarejo de Tetkino em outra direção, mas ainda não tomaram o vilarejo, né? Enfim, tem mais imagens aqui de colunas ucranianas. E o pessoal falando aqui, esse aqui é um russo falando, o inimigo conseguiu fazer um breakthrough, mas nós vamos esperar, nós vamos conseguir segurar e vamos destruir o inimigo, né? Não vão nada, vão acabar perdendo isso daí. Enfim, está o pessoal desesperado aqui com o acontecimento lá na região de Kursk. Vamos esperar para ter boas notícias disso daí em breve, né? Aqui, segundo o Igor Shusko, a intenção dos ucranianos seria chegar até Kursk ou até Kurchatov, que é onde é a usina nuclear aqui de Kursk, né? Eu não sei se é isso tudo o objetivo deles, não. Eu acho que o objetivo dos ucranianos só é manter os russos ocupados ali na região. Nos últimos dias, os russos começaram a diminuir a intensidade dos ataques. Os russos estavam culminando, né, o ataque deles. Então, os ucranianos fizeram um ataque para justamente estimular os russos a atacar os ucranianos. Então, essa é a situação aqui, né? Bom, tem mais boas notícias, tá? Não foi só em Kursk, não. A gente não sabe ainda o resultado de Kursk, vamos aguardar. Parece que a coisa está indo bem. Amanhã a gente deve ter mais informações, mas tem outras boas notícias também. Os ucranianos avançaram aqui um pouco ao sul de Kriminá, conseguiram tomar parte de Makivka. Então, excelente notícia isso, avançaram um pouco ali em Kriminá. E também aqui em Chassiv Yar retomaram uma área que tinha sido tomada pelos russos aqui, uma área de florestas que os russos estavam ameaçando Chassiv Yar. Chassiv Yar ainda está com os ucranianos, mas os russos estavam com a floresta ao lado e estavam ameaçando a cidade. Os ucranianos retomaram também. Então parece que os ucranianos estão reativando aí a ofensiva em alguns pontos, né? E o Zelensky assegurou que em 2 dias a Rússia perdeu um batalhão inteiro com soldados norte-coreanos em Kursk, ou seja, perdas enormes para os russos continuam. É lógico, agora que os ucranianos estão atacando, eles também vão ter perdas grandes. A gente não fala sobre perdas ucranianas, porque os ucranianos são vítimas, então a gente só fala de perdas dos agressores, dos russos e norte-coreanos, mas certamente haverá, infelizmente, perdas ucranianas, mas é inevitável, né? É o preço aí da estratégia que os ucranianos estão tomando. O que eu falei para vocês é isso, a estratégia ucraniana era poupar esforços, poupar recursos para uma grande ofensiva. Será essa já a grande ofensiva? Pode ser que seja o iniciozinho de uma grande ofensiva que a gente esteja vendo agora. Pode ser que não, pode ser que seja só um movimento tático ali para segurar as forças russas na batalha por mais um tempo, e a grande ofensiva ainda vai acontecer mais adiante. Vamos aguardar para a gente ter mais informações sobre isso, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala só sobre a quantidade de destruição de tanques e veículos armados russos em 2024, mas a gente já falou sobre isso, né? A gente tem outras notícias aqui. A crise na Transnistria fica cada vez mais séria. Lembra que a Transnistria está sem gás, então ela teve que desligar toda a calefação e todas as indústrias da região. Nenhuma delas está ativa no momento. E agora também estavam usando o carvão para manter o fornecimento de energia elétrica. E sabe qual é o problema? Está acabando o carvão e não tem como abastecer a Transnistria. Porque lembra, a Transnistria é essa parte aqui, ó. Ela fica exprimida entre a Ucrânia e a Moldova. Aqui, ó. Ucrânia está aqui, Moldova está aqui. Não dá para chegar pelo rio aqui não, tá? Aqui se você reparar, ó, tem uma área de pântano aqui, coisa e tal, e essa região toda aqui é na Ucrânia, então não tem como os russos mandarem um navio para cá, alguma coisa. A única possibilidade de abastecer seria de avião, mas também não pode, porque não pode avião russo sobrevoar nem o espaço aéreo ucraniano, nem o espaço aéreo da Moldova.
Então não tem muito como eles fazerem não. Boa sorte para o pessoal da Transnistria aí, não sei como é que eles vão fazer. A previsão é que no final de janeiro acabe a eletricidade na Transnistria totalmente, né? Bom, a gente tem informação aqui de que os russos estão planejando matar o Zelensky antes do fim da guerra, né? O Zelensky foi o cara que fez a sobrevida da Ucrânia. A verdade é essa, o cara é um herói de guerra, com certeza. O Putin atacou muito com aquela ideia de dizer, não, o cara é um ator, é um comediante, ninguém vai se unir a ele, ele vai ficar com medo, vai fugir, e não sei o que lá. E ao contrário, foi um dos caras mais corajosos no início da guerra. Agora a gente já sabe que a Ucrânia controlou a guerra, mas nos primeiros dias da guerra havia o risco da Rússia chegar a Kiev, tomar Kiev, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. O Zelensky foi lá na praça, lá em Kiev, gravou com os ministros dele lá, não, estou aqui, eu vou ficar aqui. Ninguém saiu do governo, estamos aqui na Ucrânia, vamos lutar pela Ucrânia. E isso deve ter magoado muito o Putin, né? Porque o Putin sim é um palhaço, né? Ele, lógico, não é de origem cômica, não foi ator, não foi cômico, não foi nada disso, mas ele é um grande palhaço. E aí fica parecendo ainda mais um palhaço perto do Zelensky, que realmente se mostrou um estadista nessa guerra, né? É lógico que eles vão tentar matar o Zelensky. Eu espero que o Zelensky tenha tomado os cuidados necessários. Mas eu acho também que se eles conseguirem fazer isso, isso vai ser um tiro pela culatra, porque a Ucrânia vai se unir em torno da imagem do Zelensky. Tem lideranças na Ucrânia que certamente teriam capacidade de assumir isso, eu tenho certeza que, ao contrário de facilitar a vida da Rússia, isso acabaria piorando a situação por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.